E aí, meus amados alunos da turma 41, tudo belezinha? Belezinha! Hoje, na 33ª videoaula de língua portuguesa, semana 36, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos passados da semana 26 até a semana 35. Nós vamos rever numerais, mais com i, mais sem i. Nós vamos rever tempos verbais. Nós vamos ver formas nominais, o gerúndio, o infinitivo, o particípio. Nós vamos rever sujeito, predicado, o uso dos porquês, advérbios, interjeições, por com acento, por sem acento, mal com u, mal com l, onde e aonde. É isso, suave, né? Vamos nessa, vamos rever as aulas. Numeral é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam numa determinada ordem. Numeral pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário, coletivo. Numeral cardinal. Quando apenas nomeia um número de seres, o numeral é chamado cardinal. Exemplo, 1, 2, 3, 10, 50, 100, 1000. Numeral ordinal. Quando indica a ordem que o ser ocupa numa série, o numeral é denominado ordinal. Exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, centésimo, milésimo. Multiplicativo. Os numerais multiplicativos indicam aumento de quantidade, indicando números que são múltiplos de outros. Exemplo, ela comeu 12 brigadeiros brancos e eu comi o dobro dessa quantidade. Então eu comi 24. Numeral fracionário. Os numerais fracionários indicam a diminuição da quantidade, indicam o seu fracionamento. Exemplo, metade, um terço, um décimo. Os numerais coletivos designam conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos que compõem o conjunto. Para designar papas, reis, imperadores, séculos e partes em que se divide uma obra, utilizam-se os ordinais até décimo, inclusive o décimo. A partir daí, utiliza-se os numerais cardinais, desde que o numeral venha depois do substantivo. Canonizado São Paulo II. Para papas, reis, imperadores, séculos e capítulos, nós usamos números ordinais até o 10, ok? 11, 12, 13 são números cardinais. Lembrando que os cardinais só serão usados se vierem depois do substantivo. Luís XVI, século XX, João 23. Sempre que o numeral vier depois do substantivo, emprega-se a forma em ordinal até o décimo. Daí em diante, usa-se a forma cardinal. Exemplo, Pedro I, capítulo 10º, João Marcos IX, Papa VII, Luís XIV, Bento XVI, século XXI. Elas têm um som parecido, mais e mais. O mais com a S também indica oposição, quer dizer, o sentido oposto. Por exemplo, eu não estou indo à escola, mas estou estudando bastante. Não estou indo para a escola, porém estou estudando bastante. O mais com A e S vai indicar uma quantidade, uma intensidade, um excesso. Quando eu puder substituir por menos, eu já sei que é mais com A e S. Nós somos mais que vencedores. Verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, movimento, fenômeno da natureza. O verbo possui inúmeras flexões. E nós temos variações de pessoa, número, tempo verbal e modo. Pessoa, nós temos a primeira pessoa, quem fala, eu, nós. Temos a segunda pessoa, com quem se fala, tu, vós. E a terceira pessoa, de quem se fala, ele ou ela, eles ou elas. Número, nós temos a primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu, a terceira pessoa do singular, ele. Número plural, nós temos a primeira pessoa do plural, nós, a segunda pessoa do plural, vós, a terceira pessoa do plural, eles. Tempo, nós temos presente, pretérito e futuro. Modo, nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós temos também as formas nominais, o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O modo indicativo apresenta 6 tempos verbais. O presente é uma ação que está acontecendo agora. Eu corro, eu falo, eu escrevo. Pretérito perfeito é uma ação que já aconteceu. Eu falei, eu escrevi, eu corri. Pretérito mais que perfeito dá uma ideia de incerteza. Eu falara, eu escrevera, eu correra. O pretérito imperfeito dá a ideia de uma ação interrompida. Ou seja, que houve uma mudança na ação. Eu cantava, eu falava, eu ouvia. Algo aconteceu e eu parei. Algo aconteceu e eu mudei a minha ação. O futuro do presente apresenta uma ação que ainda vai acontecer. Eu falarei, eu ouvirei, eu escreverei, eu correrei. É uma ação, o futuro do pretérito é uma ação que vai acontecer mediante uma condição. Eu escreveria, se houvesse papel. Eu falaria, se tivesse permissão. Eu correria, se tivesse tempo. Se tivesse tempo e disposição. De conjugação verbal. Os verbos da primeira conjugação têm uma terminação em ar. Falar, cantar. O verbo da segunda conjugação tem uma terminação em er. Comer, beber, sofrer. O verbo da terceira conjugação tem uma terminação em ir. Partir, sorrir, existir.
Aqui eu tenho os 6 tempos verbais do modo indicativo. O verbo é louvar da primeira conjugação, porque termina em ar. Então, eu tenho um tempo presente, 3 tempos no pretérito, no passado, e 2 tempos no futuro. Bom, meus amores, vamos ver as formas nominais que o verbo se apresenta. O verbo no infinitivo pessoal, ele termina em ar, em er, em or ou ir. É o verbo sem flexão. Quando a gente procura o verbo no dicionário, a gente encontra o verbo nessa forma, na forma do infinitivo pessoal. Os verbos por, repor, depor, dispor, compor, impor, entre outros, com a terminação ur, são da segunda conjugação. A forma nominal no gerúndio e no particípio. O gerúndio deve ser utilizado para indicar uma ação em andamento, ou seja, uma ação que não está terminada no momento que a gente fala. Os alunos estavam conversando, então vocês observem que o final é NDO. O particípio vai transmitir uma noção de conclusão da ação verbal, ou seja, acontece depois da ação terminada. Vamos ver um exemplo. Falar, falado. Cantar, cantado. Correr, corrido. Beber, bebido. Ouvir, da terceira conjugação, ouvido. Sorrir, sorrido. Ela havia sorrido. Outro exemplo de frase com o verbo na forma nominal particípio. Gostei de ter participado das aulas remotas. Final, ado. A palavra a com H é uma conjugação do verbo haver. Por isso, seus significados mais comuns são ter e fazer. Ter no sentido de existir. Há muitas crianças correndo por aqui. Ou seja, tem muitas crianças correndo por aqui. No sentido de tempo que passou, tempo decorrido. Não pesco há muito tempo. Nós vamos chegar daqui a 10 minutos. É um sentido de tempo futuro. Tempo passado eu vou usar o A com H. O tempo futuro eu vou usar o A sem H. Que é oração? Oração é a expressão, é um conjunto de palavras que transmite algo, alguma coisa. É um enunciado que tem como característica principal a existência de um verbo. Para ser oração, precisa ter verbo. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Para identificar o sujeito e o predicado, primeiro de tudo, nós devemos achar o verbo. Sujeito. Sujeito, para facilitar, vamos usar a pergunta quem? O que é o sujeito? Sujeito é o termo ou vocábulo sobre o qual se diz algo, que indica quem diz ou do que se diz. Vocábulo sobre o qual o restante da oração diz algo. Predicado é todo o conjunto de palavras que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. É a parte da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. É tudo aquilo que se informa sobre o sujeito. Miguel e Belinha curtiram a aula. Primeiro nós vamos achar o verbo. Cadê o verbo da frase? Curtiram. Para achar o sujeito, eu vou fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta ao verbo. Quem? Quem é que curtiu a aula? Miguel e Belinha. Miguel e Belinha. É o sujeito? Vamos à outra pergunta. O quê? O que curtiram? Resposta: curtiram a aula. Curtiram a aula é o predicado. Vocês entenderam? Em toda oração deve haver um verbo. E temos que descobrir onde está o verbo, para depois retirar o sujeito e depois o predicado. Para facilitar, vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem? Vamos obter o sujeito. Vamos fazer uma outra pergunta ao verbo. O que? Vamos obter o predicado. O uso dos porquês. Porque junto sem acento. Junto e sem acento, em respostas. A oração é uma frase que contém verbo. Eu posso substituir por pois. Eu posso substituir por já que. Ele faltou porque estava com febre. Aqui o porquê junto com acento, motivo. Lembrando que o porquê é um substantivo e por isso pode ser substituído pela palavra motivo. Na maioria das vezes vem acompanhado ou antecedido por um artigo, definido ou indefinido. Aqui nós vamos ver o artigo o, artigo definido, e o substantivo porquê, que pode ser substituído por motivo. Uso do porquê separado sem acento. Ele pode ser substituído por qual motivo? Ou pode ser substituído por qual razão? Porquê separado são duas palavras, não são? Porquê é uma preposição e o pronome. Esse porquê também são duas palavras. Geralmente é usado em perguntas, diretas e indiretas. Diretas com um ponto de interrogação, indiretas sem um ponto de interrogação. Porquê separado? Separado com acento são duas palavras também, preposição mais pronome. Pode ser usado em frases interrogativas, diretas, com o uso de pontuação, e indiretas, sem o uso do ponto de interrogação. Ele pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Podemos passar a frase para o plural. Se a palavra que você julgar ser um advérbio for para o plural, ela não é advérbio. Ela pode ser um pronome. Vamos à palavra muito. Se ela se ligar a um substantivo, ela não será advérbio. Ela só será advérbio se ela se ligar a um adjetivo, a um verbo ou a um outro advérbio. Mas nesse caso, muito está se ligando a medo, que é um substantivo, logo, muito não é advérbio. Alice é muito dedicada. Dedicada é adjetivo. Muito está se ligando a dedicada.
muito, aí sim é um advérbio. O advérbio vai se apresentar todo no masculino e no singular. A palavra toda é a única exceção para o advérbio. Giovana deixou a mochila toda arrumada. Toda está se ligando a arrumada, que é um adjetivo. Logo, toda é advérbio. Ontem está se ligando ao verbo fomos. Então, ontem é um advérbio. Maria Luísa leu muito bem. Muito está se ligando a outro advérbio bem. Vamos ver a diferença entre mal com L e mal com U? Mal com U é um adjetivo. Mal com L é um advérbio de modo. Seu antônimo é outro advérbio, o advérbio bem. Como é um advérbio, não se flexiona, é invariável. Mal com U é um adjetivo, significa ruim. Aqui nós temos a tabela de alguns advérbios. Apenas vamos identificar a preposição na frase, na oração. Preposição essencial, a palavra sempre estará na função de preposição, na frase ou numa oração. Nós já sabemos que oração é uma frase que possui verbo. Preposição essenciais, vocês sabem quais são elas? Vamos nessa. A ante, após até com contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sobre, trás. Molezinha de decorar. Mais interessante não é decorar, e sim identificar essa palavra na frase. Temos combinação, quando a junção da preposição com uma outra palavra, não vai haver perda fonética, não vai haver perda de letras. Temos a contração da preposição, quando a preposição se une a uma outra palavra, porém há uma perda fonética. Esse por é o verbo por na forma nominal infinitivo. E esse por, sem acento circunflexo, é o por de preposição. Um exemplo, você pode pôr mais água no meu copo? Interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, que procura chamar a atenção de quem ouve. A interjeição é considerada palavra-frase, porque com apenas uma interjeição a frase poderá ser totalmente compreendida. Aqui no caso a menina pede socorro. Tá barata. Dica. A compreensão de uma interjeição depende da análise de quem ouve ou quem lê. Nós temos aqui várias classificações para as interjeições, que podem variar, vai depender da frase. Vamos agora entender quando eu uso aonde e quando eu uso onde. Ambas as palavras podem ser advérbio de lugar ou pronome relativo. Aonde é indicado para verbos que vão expressar movimento. Verbos dinâmicos. Onde vai ser usado para expressar verbos estáticos, parados, não expressam movimento. Onde você está? Cadê o verbo da frase? Isso, está. Está é o verbo estar. O verbo estar é um verbo estático. É um verbo que não expressa movimento. Então eu uso onde. É um verbo estático. Outro exemplo. A cidade aonde cheguei é muito fria. Cadê o verbo? Isso, o verbo é chegar. O verbo chegar expressa movimento. É um verbo dinâmico. Por isso eu utilizo aonde. Outro exemplo. Aonde você vai com tanta pressa? Cadê o verbo? Ah, sim, vai. É o verbo ir. O verbo ir é um verbo dinâmico. É um verbo que expressa movimento. Por isso eu utilizo aonde. Aonde você vai com tanta pressa? Nossa, ele já foi. É só. Com essa videoaula eu termino todo o conteúdo do livro, ok? Fui. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.